Olá, estamos aqui no SBU In Situ, continuando a trazer para vocês o que está acontecendo na AUA de New Orleans em 2022. Estou aqui com meu amigo Leopoldo Alves Ribeiro, uma das mentes mais brilhantes dentro da urologia do Brasil. O Léo é chefe ou coordenador do grupo de engenharia tecidual, do grupo de urologia geral do Hospital das Clínicas. Então, Léo, vamos começar falando sobre esse assunto. O que você viu de engenharia tecidual? Para quem não sabe, o Léo ele desenvolveu uma técnica extremamente interessante de transplante de uretra com matriz acelular e está bastante envolvido com esse tema de reconstrução. Então, do ponto de vista de reconstrução, Léo, aqui na AUA, o que você viu de interessante? Quais são as tendências aqui do Congresso? Olá, Marcelo. Olá, nossos telespectadores. Eu achei o seguinte, aqui a tendência de reconstrução, hoje eu vi muita coisa de transgênero e tentativas de se fazer por via robótica reconstrução uretral. Agora, o que me chamou mais atenção em relação ao urologista geral foi os resultados de longo termo do catéter revestido com aquele quimioterápia, o paclitaxel, para diminuir a fibrose. Então, para quem não sabe, esse Optilume é o nome desse catéter, você coloca via uretral, você infla o balão durante 5 minutos, ele tem um preparado que dissolve rapidamente, e pelas microfissuras formadas pela dilatação uretral, a droga penetra e permanece aí por 28 dias. A intenção é diminuir a formação de fibrose, e o Sean Elliott, que é o vice-chair lá em Minneapolis, ele mostrou o resultado com 4 anos, com 70% de bons resultados. Ele mostrou que nesse caso ele considerou bom resultado, que não precisou novo procedimento e que manteve um symptom score, uma melhora pelo menos 50%. Então eu achei uma coisa que pode ser aplicada no futuro nos nossos pacientes. Eu tive um paciente que fez no Uruguai e ele desenvolveu uma desúria intensa. Ele me procurou e praticamente o que eu fiz com ele? Eu comecei a dilatar com o urolume, mas veja, eu peguei uma falha, é uma amostra viciada, mas o Sean Elliott é um cara sério, então eu confio nos resultados dele. Bastante interessante, acho que a gente ainda não tem disponível o Optilume no Brasil, mas provavelmente num futuro não muito distante a gente possa ter essa tecnologia disponível para auxiliar nos tratamentos como mais uma alternativa dos pacientes. O Léo também ele é o coordenador do grupo de câncer de bexiga do ICESP. E Léo, alguma coisa interessante em relação a câncer de bexiga aqui na AUA? Tem muita coisa interessante, basicamente na parte genética, procura de novos marcadores, principalmente genéticos, e eu acho isso muito interessante. Agora, o que eu achei muito interessante, que eu não tinha pensado, é aquela ideia, puxa, eu não pensei nisso antes, é fazer a crioablação de tumores de bexiga. O tumor de bexiga superficial é o único tumor que eu conheço que a gente faz a ressecção aos pedaços. E isso viola oncologicamente o tumor, né? Em todos os tumores a gente tenta nem tocar no tumor, mas nesse caso não. Então a gente faz hoje a tentativa de ressecção em bloco. Teve um trabalho ressecção em bloco. No HC nós estamos fazendo o ICESP, no caso, ressecção em bloco com laser. Mas aqui achei interessante, o pessoal de Israel mostrou um trabalho em modelo porcino, que ele faz a crioablação, ele pega, enche a bexiga de CO2 e depois com CO2 líquido ele pulveriza entre 5 a 15 segundos a lesão. Ele não resseca nada, depois a lesão ela é degradada, não teve perfurações em animais, tanto que o Ministério da Saúde em Israel aprovou com 10 pacientes humanos, ele já fez, e com bons resultados para tumores superficiais. Claro, ele está vendo agora se é seguro, mas eu acho que é uma coisa muito boa. Eu conversei pessoalmente com ele após a apresentação, ele me falou que um procedimento desse demora 2, 3 minutos, ou seja, pacientes que clinicamente não são legais e você não quer que sangre, você faz o spray e espera o tumor então entrar em necrose e ser eliminado. Muito interessante, né? Realmente uma ideia simples. A gente já faz isso para verrugas genitais, para HPV, talvez expandindo um pouquinho a aplicação agora para o tumor de bexiga. E o Léo também é um grande cientista e ele teve uma ideia genial um tempo atrás, vou deixar ele explicar um pouquinho, e apresentou os dados desse trabalho que ele vem desenvolvendo há algum tempo, agora nessa AUA. Léo, conta pra gente qual é o racional, como é que você pensou a respeito disso, então, para mulheres com infecção urinária de repetição. O Léo tem uma alternativa bastante interessante, que faz muito sentido clínico e os resultados são bastante promissores.
Então, Marcelo, há 16 anos atrás eu tinha uma paciente que tinha infecção de repetição. Mas muito, assim, ela ficava com antibiótico, acho que todos nós temos pacientes assim. Eu passei o cistoscópio porque eu fiquei com medo até de um tumor, a gente tem que descartar um tumor nessas pacientes, e ela realmente tinha uma trigonite com metaplasia intensa, que ia além dos limites do trígono, e a gente então fez a cauterização, ela melhorou. Depois eu comecei a fazer em outras e tal. No começo eu fazia cistoscopias, mas eu tive a ideia de fazer, será que a gente consegue fazer por ultrassom transvaginal? A gente sabe que o ultrassom transvaginal, o protocolo, basicamente é para fins ginecológicos. Ele quer ver o útero e anexos, ele passa na bexiga e faz uma documentação, mas ele não se aprofunda. Então o que a gente desenvolveu é fazer um zoom na região do trígono e ver a espessura da bexiga, ver o contorno da mucosa. E nisso a gente teve sucesso diagnóstico de 100%. A gente depois fazia citoscopia, então o índice de concordância era 100%. Então o que é que acontece? Se você tiver uma mucosa acima de 3 milímetros, alguns pacientes têm 15 milímetros de mucosa, totalmente irregular, com debris flutuando, né? E além disso a gente joga o Doppler com aumento do fluxo na mucosa, e a gente depois ia lá e realmente a paciente tinha. Então a gente agora, para você pedir uma cauterização de trígono, por exemplo, a gente não precisa fazer uma citoscopia documentar. Se você tiver um ultrassom mostrando, até para o convênio liberar, fazer alguma coisa, isso eu acho que é importante. Demora 1 minuto para se fazer o diagnóstico. Extremamente interessante. Obrigado, Léo, obrigado pela sua participação. Esse foi mais um SBU São Paulo in situ aqui na AUA New Orleans 2022. Até mais.